Estimados irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão naquele tema bonito, eu amo a minha igreja. Hoje vamos falar um pouquinho, Maria no Evangelho de Lucas. Lucas tem 2 livros bem articulados, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Ambos se dirigem ao personagem fictício Teófilo, cuja tradução é amigo de Deus. A compreensão lucana se faz em 3 etapas dentro da história da salvação. O tempo preparatório da vinda do Salvador, a promessa. O tempo da manifestação com a vida, paixão, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. E o tempo da igreja, obra do Espírito Santo, que se faz portadora da salvação, que são os Atos dos Apóstolos. O centro de toda a realidade é Jesus, presença do Deus Misericórdia. Tudo está articulado geograficamente a partir de Jerusalém. Infância de Jesus, consumação da vida de Jesus, manifestação do ressuscitado e envio do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é escrito por volta dos anos 80, para judeus e pagãos convertidos ao cristianismo da Ásia. Lucas destaca vários temas importantes, como Jesus, a salvação gratuita que acontece no hoje das pessoas, a justiça e a solidariedade com os pobres, a misericórdia de Deus, a salvação como alegria, o protagonismo do Espírito Santo e a importância das mulheres a partir de Cristo. Fazendo um paralelo entre os 2 textos, Lucas 1:5-23 e 1:26-37, percebemos que o primeiro se refere ao Antigo Testamento, cujos personagens Isabel, que significa casa de Deus, e Zacarias, Deus se lembrou, representam a primeira aliança envelhecida e estéril, mas que pode dar frutos quando se abre a Deus. A anunciação acontece em Jerusalém, centro político e religioso de grande importância no tempo de Jesus. Para um homem sacerdote, que eram das classes, da classe abastada na época, à direita do altar. O anjo é Gabriel, personagem raro no Antigo Testamento, cujo nome significa Deus fala. O menino que nascerá da velha e estéril Isabel se chamará João, nome que significa Deus é propício ou Deus é misericórdia. Ele será grande diante do Senhor, pleno do Espírito Santo e converterá muitas pessoas. Lucas utiliza o gênero do anúncio muito comum no Primeiro Testamento, com o relato da missão, com aparições de anjos. Ele trabalha seu texto à luz da ressurreição de Jesus, pois todos os evangelhos foram escritos dentro das comunidades com preocupações bem destinadas para ajudá-las na fé em Cristo. O primeiro texto refere-se ao tempo da promessa e o segundo ao cumprimento. O anjo visita uma mulher jovem, leiga, virgem e pobre, de uma cidadezinha sem importância, Nazaré. Lucas mostra o deslocamento que o próprio Deus faz em sua revelação. Confirma também o dado de Mateus que Maria estava prometida em casamento. A saudação do anjo, depois traduzida pelo Ave dos romanos, é um convite à alegria. O Alegra-te, Maria, segundo os profetas do Antigo Testamento, era um convite à filha de Sião, ao povo, a se alegrar, pois Javé vai realizar sua salvação. Maria passa a representar o povo de Israel, sendo convidado à alegria salvífica. Ela é chamada de cheia de graça pelo anjo. Graça cujo significado é o amor gratuito e incondicional de Deus,
a salvação, o próprio Deus. Ser cheia de graça é ser contemplada, tornar-se templo, morada de Deus, não por seus méritos, mas pela gratuidade divina. Tudo o que nela acontece é puro dom. A outra saudação, o Senhor está contigo, refere-se no Antigo Testamento a uma expressão reservada para as pessoas aos quais Deus tem um projeto especial para ser realizado. Jesus é denominado Filho do Altíssimo, que herdará o trono de Davi, promessa contida em 2 Samuel 7, 14 a 16. A objeção de Maria, como reside em sua virgindade, pois não mantém relação sexual com nenhum homem. A resposta do anjo, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, tem um caráter teológico e cristológico. No Antigo Testamento, quando o povo foi libertado do Egito, uma nuvem o conduzia durante o dia. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, a nuvem desceu sobre a montanha e o cobriu com sua sombra. E quando entrava na tenda da aliança, Deus a cobria com a sua nuvem. Quando Jesus se transfigura, a nuvem com o poder do Altíssimo cobre-o com sua sombra. A nuvem da transfiguração de Jesus e o Espírito Santo que vem sobre ele no batismo, aplicado a Maria com o verbo cobrir, remete à presença de Deus com sua sombra sobre o tabernáculo e sobre o Cristo, autor da nova aliança. Lucas está apresentando Maria como a nova arca da aliança. Nesse contexto, Maria autodefine-se como a serva do Senhor, a primeira discípula cristã através do seu gesto de aceitação obediente e entusiasmada que a conduz a iniciar um longo processo de peregrinação na fé. É bom observar que Maria se diz serva e não escrava. A diferença se encontra em que o servo é livre e o escravo não. Em Lucas 1, 39 a 45, quando Maria visita Isabel, nós temos nesse texto de Lucas não a expressão da disponibilidade de Maria, como é comum ouvir nas pregações, mas o encontro do Antigo Testamento e Antiga Aliança, Isabel, com o cumprimento da promessa e a nova aliança, Maria. Encontros de duas mulheres, uma idosa, estéril, da família sacerdotal e abastada, e outra jovem, virgem, leiga e pobre. Encontros de duas crianças, o precursor, João Batista, e Jesus, Deus salva. O clima do encontro é a alegria da salvação. Isabel saúda Maria com a expressão "Bendita és tu entre as mulheres", evocação de Juízes 5:24 e de Judite 13:18, na qual se louva a mulher destemida e ativa na participação da vitória do povo de Deus. O uso do adjetivo bendita, abençoada, refere-se ao autor da bênção, Deus, e a destinatária, Maria. A expressão bendito é o fruto do teu ventre corresponde, com base no Antigo Testamento, à resposta de Deus àqueles que escutam sua palavra, cumprem a aliança e realizam sua vontade. A razão da bênção de Maria se deve à sua fé e não à sua maternidade biológica. Bendita és tu que acreditaste. A outra expressão, donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite, deriva da fé no ressuscitado, quando Cristo passa a ser chamado de Senhor e se refere a Maria como a arca da aliança. A oração da Ave Maria surge da saudação do anjo e da saudação de Isabel. A segunda parte foi composta pelo dominicano Pedro Negri
assumindo que Maria tem um papel ativo intercedendo pelo seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, continue com a gente e amanhã a gente vai continuar um pouquinho mais refletindo sobre Maria no livro de Lucas. Bom dia!